Ok, mais uma vez nos encontramos neste lugar para a realização de mais um episódio do podcast Teologia Pura e Simples. E contamos com dois irmãos preciosos, dois pastores preciosos, o pastor Vanderlei e o pastor José Carlos. Cada um vai se apresentar. Não precisa dizer o número do seu CPF, e também não precisa dizer o número da sua certidão de nascimento, mas, por Ok. favor, se apresentem, digam seus nomes, de onde vem, igreja que serve, nome da digníssima, lembrando aquele detalhe, e um faz a apresentação, um outro, depois eu falo algumas coisas pertinentes. Meu nome é Vanderlei José Lopes, sou pastor e missionário. Atualmente nós trabalhamos com a Missão Novas Tribos do Brasil. Eu sou membro da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, Santo Amaro, capital São Paulo. Tanto eu quanto a minha esposa, ela é nascida no estado da Bahia, cidade de Jequié, mas cresceu em São Paulo. E eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Crucilândia, pertinho de Brumadinho, mas cresci em São Paulo e tanto eu quanto a minha esposa Dilma Batista Lopes já estamos 40 anos aqui no Amazonas trabalhando na obra missionária. Tenho 3 filhos, não esquecendo, né? Igor, Bruno e Juliano. E os netos? Já tem netos? Tenho 2 netos, tenho uma neta que faz 10 anos, próximo mês, e tenho um neto que completou 3 meses de nascimento, alguns dias atrás. Que bom. Eles vão dizer assim: vovô nem disse o nome da gente. Mas eu posso dizer, sem dúvida, a minha neta é Laura, costumo chamar ela de Laurinha, de uma maneira carinhosa, e o meu neto chama-se Mateu. Mateus. Mateu, Mateus. sim. Mateus. Sim, senhor, pastor José Carlos. Bem, meus irmãos, eu sou o pastor José Carlos Cardoso da Silva. Deus me deu uma esposa muito preciosa, uma esposa virtuosa, chamada Eurides Nunes da Silva. Nós já estamos casados, agora no ano que vem vamos completar 50 anos de casado. Atualmente, sou o presidente da Missão Evangélica Amazônica, missão essa que existe mais de 20 casais de obreiros espalhados pelo Amazonas, pelo Acre, pelo Rio Grande do Norte e até agora também em João Pessoa. Esses obreiros, esses pastores trabalham com a gente e nós temos o privilégio de estarmos ajudando eles na obra do Senhor. Minha esposa e eu temos 3 filhos: o Davi, o mais velho, a Débora, a do meio, e o Jonatas, o mais novo. Também Deus nos deu 4 preciosos netos, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens são o Lucas e o Levi, e as 2 mulheres, filhas de Débora, são Cláudia e Laura. E esses netos têm nos dado muita alegria, muita satisfação. Você sabe que diz o ditado: ser neto é pai 2 vezes, né. Então é uma verdade. Até parece que a gente trata melhor os netos do que os próprios filhos, mas, isso é de avô mesmo. Então é um privilégio, é uma honra para mim estar aqui nesta hora participando desta entrevista. Que Deus nos abençoe. Muito bem, pastor Vanderlei, esposo da senhora Dilma, deixa eu ver se Dilma Batista. Batista, e o pastor José Carlos, que nos humilhou, dizendo que ele vai fazer 50 anos de casado. Eu não vou nem dizer quantos anos eu devo fazer de casado, porque fizemos há pouco tempo, 37 anos, mas está um pouquinho distante, pastor, de Vai chegar chegar lá, lá. com a graça do Senhor. Então, nós trabalharemos nessa hora, no sentido de conversação, sobre preciosos cuidados
que precisamos ter e estimular outros a fazerem também a mesma coisa na evangelização. Evidentemente que, como o nosso próprio podcast fala, né, podcast Teologia Pura e Simples, nós partimos sempre da Escritura, toda a nossa conversação tem a ver com a Escritura e buscamos ser fiéis às Escrituras. E esse tema foi extraído do texto que eu vou ler para vocês, Colossenses capítulo 4, e a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. E ele prossegue aplicando o que vai dizer à igreja: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, nós temos nesse texto, evidentemente, alguns cuidados que o apóstolo Paulo apresentou aos seus irmãos de Colossos. E a primeira pergunta a ser feita é a seguinte: ao requerer dos crentes de Colossos sabedoria para com os que são de fora, a quem o apóstolo estava se referindo? Quem são esses, entre aspas, de fora? O que os senhores teriam a dizer? Pastor Jaime Marcelino, quando Paulo usa essa expressão, os que são de fora, ele está se referindo àquelas pessoas que ainda não fazem parte da família de Deus. E até o próprio Jesus, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 11, ele faz essa distinção entre os apóstolos e os que são de fora. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13, ele também faz essa distinção, né? Essa separação. Então, os que são de fora são aqueles que ainda não nasceram de novo, são aqueles que ainda não se converteram a Cristo. Os que nasceram de novo, eles são membros espirituais, fazem parte do corpo de Cristo, né? Então, quando Paulo diz: portai com sabedoria para com os que são de fora, ao mesmo tempo ele está dizendo que nos dando uma responsabilidade para sairmos para pregar o evangelho para essas pessoas. Ele está nos desafiando a participar da evangelização. Cabe a nós, que somos da família de Deus, testemunhar aos perdidos, né? E trazê-los para a família de Deus. Pois é, pastor Zé Carlos, pelo que eu entendi, o senhor frisou, quando quis definir o que Paulo chama de os de fora, como sendo pessoas que são membros da família de Deus, pessoas que são do corpo, fazem parte do corpo de Cristo. Pastor Vanderlei, o que o senhor tem a dizer? Eu também entendo assim, quando ele está fazendo aqui, nós usávamos uma linguagem, sendo programa simples lá, quando nós trabalhávamos no interior, e ele está fazendo aqui uma comparação de uma maneira que a gente possa entender de uma maneira fácil, né? Fazendo esta demonstração e dizendo sobre esses que estão de fora e aqueles que realmente já têm uma vida transformada, aqueles que já tiveram a sua vida mutificada pela palavra de Deus,
para que a gente pudesse ter uma maneira de entender melhor como deveria ser ou como nós deveríamos nos portar diante dessas pessoas. Sim. E isso nos dias em que nós estamos vivendo, para mim que tenho tido algumas oportunidades de estar nos portos da cidade, tenho contato com os carregadores, pessoas simples, é muito importante que eles nos conheçam e saibam quem nós somos. E quando eles fazem aquela diferença, aí é a hora que nós temos a oportunidade de mostrar a eles, para que eles possam saber por que é que nós somos assim, a diferença. E aí nós podemos mostrar para eles, né? Aqueles que ainda estão de fora também pode ser como nós. Mas para que isso aconteça, eles têm que ter aquele encontro com Jesus Cristo. Uhum. Então isso é muito importante, né? E o verso, ele vai mais além, porque depois ele vai fazendo mais, eu digo, algumas comparações, quando ele vai nos falando, né, que nós temos que, além de usar com sabedoria, com o que estão de fora, e ele fala ainda remindo o tempo, e a gente volta lá para o livro de também de Efésios, capítulo 5, verso 15, quando diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. E às vezes nós esquecemos de aproveitar esta maneira de usar a sabedoria que Deus tem nos dado para poder alcançar essas pessoas que estão próximas de nós ou que cheguem até nós constantemente. Então eu consigo ver desta maneira, eu acho que é assim que a palavra de Deus está nos dizendo, embora que naquela época, naquele tempo, para o povo da igreja de Colossos, né? Então aqui Paulo, quando escreveu, estava fazendo essa comparação para mostrar como nós deveríamos, ou como eles deveriam agir naquela época, e que é atual para nós hoje, não é diferente. Sim. Então, o ponto é esse que Paulo está preocupado, assim como o Senhor de Paulo, nosso Senhor Jesus, preocupado com as pessoas que ainda não são crentes, as pessoas que são de fora. Provavelmente, dentre essas pessoas, há aqueles que o Senhor já na eternidade amou e Ele quer que sejamos sábios no trato com essas pessoas. Então, uma outra pergunta que o Senhor já deu uma pincelada seria assim: de que maneira os crentes, e eu estou falando crentes de um modo geral, os crentes devem buscar e aproveitar as oportunidades nos seus relacionamentos, eu chamo de nas suas inter-relações. De que maneira? De forma bem prática, é, é que nós devemos nos conduzir com essas pessoas. É, eu tenho observado, pastor, que portar com sabedoria é também aproveitar as oportunidades. Portar-se com sabedoria não é somente eu testemunhar de Cristo, vai muito mais além. Portar-se com sabedoria também é estar preparado, estar atento para as oportunidades que nos surgem. É como Paulo disse a Timóteo: remir o tempo, aproveitar o tempo, não desperdiçar as oportunidades que nós temos. E nós temos visto isto na palavra de Deus. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, que realmente aproveitou todas as oportunidades. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, qualquer que fosse, Paulo se calava. Ele sempre estava evangelizando, ele sempre estava mostrando o evangelho. Trata-se de uma pessoa, de um dispenseiro que reconhece uma oportunidade e, quando ela surge,
Nós sabemos que o cristão ele deve aproveitar as oportunidades para ganhar almas para Cristo. É o nosso dever. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a humildade. Faze o trabalho de um evangelista. Então, Timóteo deveria pregar a palavra, porque é a palavra que tanto nós, crentes, como os descrentes, precisam ouvir. E como o pastor Jaime Marcelino falou, lá no meio daqueles que estão fora, existe aqueles que Deus já, na eternidade, os salvou. O que é que eles precisam fazer? O que é que nós precisamos fazer para eles para eles chegarem? É pregar o evangelho, é evangelizá-los, é aproveitar as oportunidades. E olhe, eu digo mais, nós, servos do Senhor, temos todos os momentos, oportunidades de falar de Jesus. Onde nós estivermos, nós temos a oportunidade de falar de Jesus. E eu poderia citar muitos exemplos que aconteceram comigo. Eu não sei se eu poderia dizer rapidamente aqui um exemplo de uma oportunidade que eu tive e eu ganhei uma pessoa para Cristo, aproveitando aquela oportunidade. Eu posso falar, pastor? Pode. Pode. Rapidamente. Eu estava no hospital, eu sou transplantado, os irmãos sabem. Eu estava na enfermaria. E nessa enfermaria só ficava 2 pessoas, 2 pacientes. Então, teve uma tarde que eu estava sozinho, a cama ao meu lado estava vazia. Aí chegou um rapaz, que ele tinha doado seu rim para o seu irmão. E este rapaz, ele chegou com muitas dores, sofrendo muito, reclamando. E na parede da enfermaria, do quarto, tinha um crucifixo, uma imagem de um crucifixo, Cristo crucificado. E aquele rapaz, com muitas dores, ele olhou para aquela imagem e pediu: "Ô Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu confio em Ti, eu creio em Ti, me ajuda." A médica veio, a enfermeira veio, tratou dele, deu remédio para dores e ele dormiu. Ele dormiu. Quando foi de manhã, ele acordou muito bem. O nome dele é Enio. E aí, eu, aproveitando aquilo que ele disse, olhando para aquela imagem, eu comecei a falar de Jesus para ele. Comecei a falar de Jesus. Falei a primeira vez, parei. A gente tem que ser sábio, não pode dizer tudo de uma vez, que vai confundir a pessoa. Falei no outro dia mais um pouco de Jesus. Falei no outro dia mais um pouco da salvação. Quando foi no 4º dia, esse rapaz chegou comigo, uma tarde, ele disse: "Pastor, o que é que eu faço para entregar a minha vida para Jesus?" E ali nós oramos, e ele entregou a vida para Jesus, e ainda me abraçou e disse: "Agora eu posso lhe chamar de irmão?" Eu disse: "Pode. Agora você é meu irmão em Cristo." Quer dizer, ele estava fora, mas Deus já havia escolhido, ele precisava de ouvir o evangelho, e ouviu, e Deus salvou aquele rapaz. Graças a Deus. Então, vamos aproveitar, meus irmãos, as oportunidades que nos surgem, que são muitas. E o assunto nosso como servos de Deus, salvos pela graça, é Jesus. Não tem outro assunto para nós conversar. Sim, senhor. Nós começamos as nossas atividades na missão todos os dias com o nosso culto de oração. E no nosso culto de oração tem pedidos diversos de colegas que estão no interior, dos nossos colegas que estão na base, de pedido dos familiares. E 2 pedidos que este é constante em nossas orações: mais obreiros, mais trabalhadores para a seara do Senhor. E quando eu tenho tido a oportunidade de orar, porque nós somos em vários colegas,
uma coisa que eu sempre tenho dito: aproveitar as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Eu sempre digo, todos aqueles, né, nós que estamos saindo para a rua, encontramos com pessoas diversas que não conhecem a Jesus e nos surge a oportunidade de falar com elas. E nós não podemos omitir. E a palavra de Deus é bem clara. Agora nós podemos também evangelizar de várias maneiras, né? E a palavra de Deus nos fala, além disto aqui, no versículo 4, para que o manifeste como me convém falar, ele diz ainda: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Nós sabemos que Cristo breve voltará, não sabemos a data. Mas eu ainda acho que nós estamos muito devagar na nossa evangelização. Nós poderíamos fazer muito mais do que nós temos feito hoje. Nós gastamos nosso tempo com muitas outras atividades, e quando se trata do trabalho do Senhor, o nosso tempo é curto. Mas nós devemos e precisamos realmente depender de Deus e aproveitar essas oportunidades que nos surgem a cada dia. Agora, essas oportunidades, elas são diversas. Seja para dar um testemunho, muitas vezes para orar, muitas vezes nós não precisamos fazer muitas coisas. Precisamos estar ao lado, somente ouvir. Porque tem pessoas que querem falar, e eles precisam de alguém que possa escutá-los. E Deus tem nos dado esse privilégio de conhecer a Jesus e poder fazer isto. E nós, então, temos que aproveitar. Então, nós podemos fazer a evangelização de várias maneiras. Aproveitemos a oportunidade enquanto há tempo para fazer o trabalho do Senhor. Muito bem. Interessante essa questão de oportunidade. O senhor falou sobre o exemplo do momento em que o senhor estava hospitalizado e falou com o seu Enio Seu Enio. e ganhou o seu Enio Enio e família. e família. Ele- O senhor falou daquilo que é a sua oração, o que não pode faltar no momento de oração. E realmente há momentos, sempre há momentos para a gente fazer isso. Enquanto vocês falavam, eu lembrei de um exemplo muito conhecido do próprio apóstolo Paulo, né, que estando preso lá em Roma, falando aos filipenses, ele disse: olha, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Sim. evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ele diz, olha, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, Paulo foi tão sábio e tão voltado para o Senhor e não pensando no fato de estar preso, que ele cuidava de olhar para os de fora. E é no final dessa carta aos Filipenses que ele diz: olha, os da casa de César vos saúdam. Ou seja, ganhou pessoas enquanto estava encarcerado, aproveitou a oportunidade, graças ao Senhor. Mas então, qual é a importância dos crentes serem sensatos e educados no trato com os de fora? Isso será que trará facilidade para eles darem a razão da esperança que têm? O que os senhores teriam a dizer? É praticamente algo, é uma consequência da primeira pergunta. Ou seja, o serem educados, o serem sensatos para com os de fora, isso favorece, facilita apresentar a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Pastor, isso é muito importante. Sermos educados, sensatos, sábios, para podermos evangelizar os que são de fora. Eu lembro-me que quando nós começamos o trabalho missionário,
na implantação de uma igreja, eu, minha família, juntamente com o pastor Frederico e sua família, no bairro do Japim, nós aprendemos que nós, primeiramente, eu não conhecia ninguém lá do bairro do Japim. Eu morava no outro bairro. E nós começamos a implantação daquela igreja lá no bairro do Japim 2. E uma das coisas que o pastor Frederico nos ensinou era que a primeira coisa que nós devemos fazer, no meu caso, que não conhecia ninguém, ninguém sabia de nada, não tinha nada de igreja assim, era tornar-se conhecido das pessoas. Uhum. Depois de tornar-se conhecido das pessoas, fazer amizade com essas pessoas, Uhum. dizer para essas pessoas qual era o nosso propósito. Então nós saímos de casa em casa. Algumas casas não nos recebiam, mas outras nos recebiam. E nós tínhamos a oportunidade, aquelas que nos recebiam, de falar de Jesus. E isso nós fazíamos de casa em casa, como o apóstolo Paulo fazia. Nós fazíamos de casa em casa, minha esposa e eu, e às vezes outros irmãos nos ajudando. Nós saíamos todas as tardes no bairro, falando para as pessoas, e nos tornamos conhecidos. Começamos o trabalho lá numa pequena garagem ao lado da casa do pastor Frederico, começamos o trabalho ali. Então, as pessoas que nós já tínhamos conhecido, já tínhamos feito amizade, já tinham ouvido o evangelho, elas receberam Jesus. Então, estas pessoas não somente nos tornaram nossos amigos, mas tornaram-se nossos irmãos em Cristo. Então, por quê? Porque nós tratamos, fomos educados, respeitamos a sua religião, não discutimos religião e não falamos de criticar alguma coisa, mas o nosso objetivo era falar de Jesus. Então, nós temos que ter cuidado de não dizer, é, assim, nem fazer coisa alguma que nos venha prejudicar o nossa autoridade, o nosso testemunho de evangelizar. Porque evangelizar precisa é necessário que nós nos portemos com dignidade. E quando Paulo diz, sede sábios com os que são de fora, ele está falando do nosso testemunho. Esse ser sábio inclui o nosso testemunho para podermos evangelizar. Porque se nós não tivermos um bom testemunho, nós não podemos evangelizar. Conta-se a história verídica de um crente que foi fazer uma compra numa loja. Ele foi fazer uma compra numa loja e o vendedor perguntou dele: Fulano de tal é membro de sua igreja? Aí o comprador disse: Sim, ele é membro da minha igreja. Aí, por que o senhor está perguntando? Ele disse: Porque esta pessoa ela compra aqui na loja, mas deve bastante dinheiro aqui na loja e tem sido muito difícil tentar cobrá-lo. Nós estamos tendo muita dificuldade. Então aquele rapaz ficou muito triste. Ele conhecia aquela pessoa, aquele rapaz. Então a pergunta é: essa pessoa que deve na loja, ele pode testemunhar de Cristo? Ele não pode. Então, infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas que perderam o seu testemunho de poder falar de Jesus, porque a sua vida não condiz com aquilo que ele prega. Conta-se também que um certo pastor chamado Will Houghton, ele foi pastorear a igreja Tabernáculo Batista de Atlanta. Quando ele começou o ministério ali naquela cidade, esse pastor, um senhor daquela cidade contratou um detetive para seguir aquele pastor e depois fazer um relatório bem acurado da vida desse pastor Will Houghton. Depois de algumas semanas, o detetive foi a ele, ao homem que eu havia contratado, dar o relatório. Sabe o que é que o detetive falou?
Em poucas palavras, ele disse para o homem: o meu relatório é o seguinte: a mensagem do pastor condiz com a sua vida. A mensagem do pastor condiz com o que ele vive. E sabe o que aconteceu? Com isso, o homem que havia contratado o detetive se converteu. Espero também que o detetive tenha se convertido, Sim, porque ele também. viu também, né? Exatamente. Que beleza! Graças ao Senhor. Então, nós temos que ter esse bom testemunho para poder termos a autoridade de falar de Jesus. Timóteo, Paulo disse: você tem autoridade de falar, fala, Sim, não importa. sim. Então, nós estamos vendo a importância, o senhor sintetizou como do bom testemunho, a importância de sermos educados, sensatos para com os que são de fora. Isso abre portas para que se pregue o evangelho, é o que o senhor está falando. Sim, O senhor tem algo a dizer, pastor Vanderlei? É interessante quando falamos a respeito disso, porque a palavra de Deus diz que nós somos espelho. E o espelho tem que refletir algo bom. E quando nós queremos falar de Cristo, se nós não refletimos aquilo que nós estamos querendo transmitir, infelizmente nós não vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. E com tudo isto ainda, as pessoas vão notar em nós a nossa atitude, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar. Como o pastor Zé Carlos estava falando, os nossos vizinhos, como é que eles nos conhecem? Como um crente? Como um pastor? Eu ouvi uma mensagem há muitos anos atrás em que o pregador diz assim: qual é o som que sai da sua casa? Porque na igreja eu posso me portar de uma maneira diferente. Dependendo com quem eu estou falando, eu posso agir de uma maneira diferente. Mas na minha casa, eu não tenho nada daquilo do que a palavra de Deus ensina. Brigas, som alto, né, discussões. Como é que os vizinhos vão poder me conhecer como um servo de Deus? Ou como é que eu vou poder testemunhar para eles se eu não vivo aquilo que eu falo? Quando você vai falar com pessoas mais distantes, parece que é mais fácil porque ninguém te conhece. Mas ser um verdadeiro servo de Deus aonde você está é mais difícil. Aí que nos leva à dependência cada vez mais de Deus, buscar Deus a cada instante para que Ele realmente possa estar em nós e fazer com que essas oportunidades surgindo possa dar frutos. Há uns dias atrás eu passei num local para comprar uma marmita para um senhor que estava fazendo um serviço em casa. Mas começou a chover, eu fiquei no carro, eu parei e só abri a janela e pedi para aquele senhor que eu queria uma marmita e ele começou a conversar comigo e ele me fez algumas perguntas, perguntou quem eu era e eu disse para ele que eu era um pastor. E logo ele veio com aqueles adjetivos que é comum hoje nós ouvirmos a respeito de um obreiro, de um crente, uma infinidade de impropérios que a gente não vai dizer aqui, mas ele falou: a minha comida é boa, o senhor vai voltar. Legal, se a comida for boa, eu volto. E a pessoa que estava trabalhando para mim gostou da comida e eu voltei outro dia. Quando eu voltei no outro dia, quando ele me viu, ele disse: ô pastor, como é que está o senhor? Tudo bem? Aí ele já me tratou de uma maneira diferente, porque quando ele falou aquela quantidade de impropérios, eu não reagi, eu fiquei tranquilo, só ouvi o que ele disse. No outro dia, quando eu fui lá, eu já tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, porque ele mudou a maneira de me ver. E outras vezes que eu fui lá, continuei falando de Jesus para ele, não tive a oportunidade de voltar novamente, mas a semente foi lançada. E o que Deus tem pedido a nós, como servos dele, é que lancemos a semente com fé, confiando de que ela vai germinar. E vamos orar para que o Espírito Santo possa fazer com que ela possa dar frutos, né? Esta é a nossa função. E essas oportunidades, elas surgem em vários lugares, aonde nós nem imaginamos.
a maneira que você está parado, a maneira que você se comunica com as pessoas, a maneira que nós agimos, principalmente numa repartição pública, dentro de uma agência bancária, onde você fica horas na fila e várias pessoas ali reclamando, e é muito fácil você entrar no meio e começar a reclamar também, mas ali é o momento de nós fazermos a diferença. E Jesus tem nos ensinado isso na sua palavra. É simples, é obedecer o que a palavra de Deus nos diz. E com isso, as portas vão se abrir, as oportunidades vão surgir. Nós vamos lançando uma semente aqui, outra ali, outra mais à frente, e vamos orar. E Deus vai fazer a obra dele surgir em lugares que nós nem imaginaríamos. Mas eu vejo assim a palavra de Deus, eu vejo assim que deve ser a nossa vida como um cristão, honestidade, né? Maneira de se vestir, maneira de se portar, isso faz a diferença. Eu me lembro que quando eu conheci a Jesus, era muito fácil você conhecer um cristão pela sua vestimenta. Isso há muitos anos atrás. Eu sei que hoje nós estamos vivendo num mundo diferente daquele de 50 anos atrás, mais modernos, né? Maneira de agir, tecnologia, muitas coisas surgindo, mas a essência cristã não deve sair de dentro de nós. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo e, portanto, como templo, nós temos que ser diferentes. E como embaixadores, devemos representar bem o reino de Deus aqui na terra. Amém. Que bom, graças ao Senhor por isso, mas nós não poderíamos deixar de focar nesse momento, já prestes a terminar a nossa conversa, na pessoa do Senhor Jesus. E a pergunta é em quais aspectos nosso Senhor Jesus aproveitou as oportunidades de falar às pessoas, de pregar o evangelho do reino às pessoas. Para facilitar isso, antes mesmo de vocês responderem, eu lembrei aqui que o senhor falou sobre o detetive, né? Sim, Que o homem mandou o detetive investigar a vida daquele pastor. Eu me lembrei que as autoridades judaicas mandaram os soldados prenderem ao Senhor Jesus. exatamente. E quando os soldados chegaram lá diante do Senhor Jesus, ficaram impressionados com ele e voltaram quando disseram assim: por que vocês não prenderam? Eu disse: nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Que bênção. Então, vamos pensar aqui, objetivamente, como o Senhor Jesus aproveitou as oportunidades para falar às pessoas. Há muitos casos, né? É, é, eu acho, pastor, que em todos os aspectos, Jesus aproveitou as oportunidades. Em todos. Eu digo até que Jesus nunca desperdiçou uma oportunidade. Ele sempre estava se apresentando como Salvador diante da humanidade. Então, se nós encontramos Jesus numa casa, ele está falando de Jesus. Na casa de Zaqueu, por exemplo. Nós poderíamos dar muitos exemplos. Quando nós encontramos Jesus na rua, nós também podemos ver ele testemunhando dele mesmo, aquele cego de nascença. Quando nós encontramos Jesus na beira-mar, na praia, quando encontramos Jesus no pé de uma montanha, ele está falando dele como Salvador e Senhor. Então, ao encontrar aquela mulher samaritana, né, Jesus também viu ali uma grande oportunidade. De Jesus se apresentar como Deus, como Salvador, que supre todas as necessidades espirituais dos seres humanos. Então, a Bíblia diz que os judeus, eles odiavam os samaritanos, não é isso? A Bíblia afirma isso. E tem até histórias que dizem que quando tinha judeus tão ortodoxos, que quando eles iam para algum lugar que tinha que passar por Samaria, eles arrodeavam
para poder não passar pela cidade. Mas Jesus encontrou aquela mulher samaritana. Ele não se importou com aqueles costumes. Para ele, o que estava na frente dele era uma alma perdida, era uma alma que precisava de salvação, que precisava da água da vida. Jesus, ele começou o diálogo com aquela mulher pedindo água. Ele começou o diálogo com aquela mulher naquilo que a mulher estava fazendo. Ele não foi lá no outro assunto, mas começou lá com a água que ela estava tirando. E ele pediu água. E Jesus mostrou a ela que ele que era a água da vida. Então, 3 coisas Jesus mostrou para aquela mulher que ela não sabia e que nós, como servo do Senhor, também devemos mostrar para as pessoas quando nós evangelizamos. Eu posso dizer que é o tripé do evangelismo. Jesus ensinou aquela mulher. Primeira coisa, quem ele era. E nós devemos dizer para as pessoas quem é Jesus. E Jesus disse para aquela mulher quem ele era. A segunda coisa, o que ele tinha para oferecer a ela. Nós também devemos dizer para as pessoas o que é que Jesus tem para nos oferecer. E a terceira coisa é como ela receberia essa oferta. Nós também temos que dizer para as pessoas, quando evangelizamos, como nós devemos receber, como aquela pessoa deve receber de Jesus, deve receber Jesus. Então, isso é evangelismo. Isso é aproveitar as oportunidades que Jesus tinha para oferecer. Quem é Jesus? Como receber Jesus? Então, Jesus apresentou a ela como Salvador e depois nos deu essa missão de evangelizarmos. Então, nós temos que levar pessoas a Jesus que estão perdidas espiritualmente. E nós temos que apresentar Jesus às pessoas. Sim, sim. Nós, quando olhamos no livro de Lucas, capítulo 5, fala da história daquele cego, daquele paralítico que foi levado por aqueles homens. Quando eles chegaram na casa daqueles homens, onde Jesus estava, eles não podiam entrar. Por causa de quê? Da multidão que estava impedindo a entrada deles. E aquele paralítico era levado por aqueles homens. O que eles fizeram? Eles usaram o quê? A criatividade. Nós, meus irmãos, como servos do Senhor, para evangelizarmos, nós temos que ser criativos. Aqueles homens tiveram a ideia de abrir o telhado lá em cima, não se importando com prejuízo, não se importando com o que é que o dono da casa ia dizer. O que importava para eles era apresentar aquele homem diante de Jesus. Eles não preocuparam quem que ia pagar a despesa daquele problema que estava fazendo aquele buraco. Provavelmente eles pagaram, pastor. Exatamente. Ele tem que conhecer Jesus, ele deve Tinha que pagar. pagar. Exato. Mas Aí cai naquele pastor Vanderlei falou há pouco, né? Mas eles estavam preocupados em levar o homem a paralítico. Sim, sim. Então, veja como é importante. Depois do diálogo, resultado do diálogo de Jesus com aquela mulher, qual foi o resultado do diálogo de Jesus com aquela mulher? Ela recebeu Jesus como Salvador, ela foi chamar os daquele vilarejo para estarem diante de Jesus, para ouvir Jesus. E muitos também foram salvos. Sim, sim. E aquele homem paralítico que desceu pelo aquele buraco na frente de Jesus, ele também foi salvo. Sim. Então, meus irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades, porque o Senhor Jesus não desperdiçou nenhuma. Sim. E para isso nós temos que ter comunhão com Deus, temos que viver intimidade com Deus e em oração, para que o Espírito de Deus nos faça alerta, nos desperte para aproveitar as oportunidades. Sim. Porque se nós não tivermos esse Espírito de Deus em nós mostrando isso, nós não vamos perceber.
Nós não vamos perceber. Aqui eu passaria muito tempo dando exemplos de oportunidades que eu aproveitei e falei de Jesus e muitas pessoas foram salvas. Sim, senhor. Pastor Vanderlei, aproveitando esse restinho de oportunidade. Nesses últimos alguns anos para cá, eu tenho pensado muito em muitas festividades que nós temos no Brasil. Nós temos festividades que nós temos reunido quantidades enormes de pessoas que gastam tempo festejando, gastando dinheiro, energia, tempo. E eu fico pensando, quando nós olhamos para essas pessoas, o que nós vemos? Nós tivemos no domingo mesmo um grupo imenso de pessoas reunidas em São Paulo. Quando nós olhamos para essas pessoas, o que nós vemos nela? A palavra de Deus nos fala no livro de Mateus, capítulo 9, lá no trecho de 35 até 38, quando Jesus, ali falando a respeito da seara e os ceifeiros. Interessante, quando eu olho essa passagem, eu gosto de pregar nessa passagem. A palavra de Deus diz que percorria Jesus todas as cidades, aldeias, né? Ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Será que nós temos andado em todos os lugares? Quantos lugares entre os ribeirinhos existe nessa Amazônia legal que corresponde a 9 estados do Brasil? Há lugares que nunca ouviram de Jesus. Há lugares que para nós, talvez não vale a pena ir lá, só tem uma família ou 2 famílias. Mas a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus ele percorria as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho. E ele continua dizendo que, num determinado momento, ele diz: e vendo a multidão, como o pastor Zé Carlos estava dizendo, de repente ele parou com uma multidão grande. E aqui não foi a primeira vez, porque isso aconteceu no Mar da Galileia, isso aconteceu em outros lugares. E quando ele viu a multidão, a palavra de Deus nos diz que ele teve grande compaixão. E aí vem a pergunta: como é que nós, crentes, como é que nós olhamos para a palavra de Deus quando ele nos diz que nós temos que pregar? Como é que nós enxergamos essa multidão? Simplesmente um monte de pessoas que não tem nada para fazer, pessoas que estão perdendo seu tempo, pessoas, se morrerem vão para o inferno, estão fazendo o que querem? Não, Jesus morreu por elas. E aqui diz que Jesus teve grande compaixão. E ele continua dizendo, porque o quê? Elas andavam desgarradas e errantes como ovelhas sem pastor. Né? Quando você vai num pasto grande, você vê as ovelhas quando estão perdidas e ela começa ali a berrar e tal, e fica preocupada onde estão as outras, né? E ali o pastor tenta juntá-las novamente, aí todas se acalmam e vão ali, mas Jesus, quando ele olhou, ele viu essas pessoas desta maneira. E ele continuou dizendo, então, quando ele olhou para os discípulos, que eles estavam... É interessante que Jesus, os discípulos não sentaram em nenhum banco, os discípulos não eram pessoas preparadas, mas eles foram preparados na prática, andando com Jesus, e Jesus olhou para eles e disse: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Olha só quantas pessoas, mas poucos são os trabalhadores. E aí, então, ele nos pediu para que nós realmente orássemos, rogasse ao Senhor da seara. Ele pode mandar sem a gente precisar pedir, porque ele sabe da necessidade. Ele conhece a necessidade. Mas ele quer que a gente participe da obra dele. Orando, buscando, ele diz: orai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E esta é uma responsabilidade grande que nós temos de pedir, porque ele quer a nossa participação, para que ele possa mandar trabalhadores, pessoas que realmente estejam dispostas a colocar a mão no arado, a trabalhar, a orar para essa multidão, ver as necessidades e realmente jogar semente, lançar semente, para que a obra seja feita. Graças a Né? Deus. Então,
A palavra de Deus, ela é simples. A gente só precisa ler e fazer o que ela está nos ensinando. Sim. Então, graças ao Senhor por esse tempo, com esses queridos pastores. E nesse momento, peço que os senhores se despeçam do público que esteve ouvindo. Certamente alguns, de vez em quando alguém fala comigo, diz, se eu pudesse eu fazia pergunta, se pudesse fazer a pergunta, etc, etc. Mas como não sabemos qual a pergunta que elas fizeram, vamos nos despedir dela. Os senhores têm a oportunidade de falar ao seu público, dando um tchau para eles. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade tão valiosa, tão importante, que pastor Jaime Marcelino nos deu de estarmos falando da maravilha, da graça de Deus, do evangelho que salva, do evangelho que transforma. Para que o Senhor nos chamou? Por que Jesus nos escolheu? Ele nos escolheu com um propósito. O propósito que Jesus nos escolheu foi para servi-lo. E cada um de nós temos esta responsabilidade. Jesus não nos chamou para um chamado específico, mas o chamado geral. O específico é outra coisa, mas o chamado geral é para nós servi-lo. Cada um de nós servi-lo. E a ordem que ele deixou de pregar o evangelho a toda criatura não está somente na responsabilidade de missionários, de evangelistas, de pastores. A responsabilidade está sobre cada servo que ele falou, que ele salvou. Cada um de nós. E nós temos que viver a vida que Jesus viveu para que possamos ter autoridade para evangelizar. Porque só assim o Espírito de Deus vai nos usar e com autoridade dada por ele nós vamos falar dele e almas serão alcançadas para a Cristo. Muito obrigado. Eu agradeço ao pastor Jaime. Muito obrigado por estar aqui. Foi um prazer poder conversar com o irmão, conhecê-lo. Já conhecia de ouvir falar, mas não tão próximo. Um prazer rever o pastor Zé Carlos. Bom. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Obrigado pelos ouvintes que estão participando. É um privilégio, como eu sempre tenho dito, servir a Deus e trabalhar para Deus. Este ano, nós estamos completando 42 anos na obra missionária, quando nós saímos para servir ao Senhor Jesus. E às vezes alguns irmãos perguntam, mas pastor, quando é que o senhor vai voltar? Quando que o senhor vai parar? Eu digo que quando eu vim para o Amazonas, Deus me deu a passagem de vinda, não deu a volta e nem marcou. Então eu não sei, ele é que sabe, enquanto Deus me der o privilégio de servir, eu quero continuar servindo, quero continuar trabalhando para o Senhor. Há muito trabalho a ser feito. Deus tem me dado o privilégio de ajudar em alguns institutos bíblicos. O Marcos foi meu aluno. Dei aula no Naibron, dei aula no Seminário Batista da Fé. Tenho tido a oportunidade de ensinar no Instituto Batista Bíblico da Zona Leste de Manaus. Em algumas igrejas, quando nos é permitido, né, nós estamos pregando a palavra de Deus. A minha esposa tem um trabalho desafiador que chama Projeto ABCD, que quer dizer amando e buscando crianças para Deus. É um trabalho que é feito de capelania nos hospitais de Manaus, trabalho que é feito no Hospital João Lúcio, ali no Joãozinho, trabalho com as crianças de evangelização. É um trabalho que é feito no Platão Araújo, também na área de pronto-socorro, e também é feito no SECOM, mas no momento, devido à pandemia, então está um pouco parado. Ali é um trabalho que é feito de música-terapia. Algumas pessoas acham que não tem valor, mas é cantar para os doentes, evangelizar através da música. E assim várias pessoas têm aceitado a Jesus como Salvador. Então nós estamos aí servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, e para nós é um privilégio. Eu agradeço a todos vocês que estarão nos ouvindo e assistindo, que Deus abençoe vocês também. Fiquem firmes, vamos trabalhar para o Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que trabalhar enquanto é dia,
porque logo a noite vem, nós não podemos fazer mais nada. Vamos trabalhar, vamos colocar a mão no arado. Obrigado, pastor. Ok, graças ao abençoe. Senhor. Também queremos agradecer a vocês que estiveram conosco, vendo esse assunto tão importante, preciosos cuidados na evangelização. E ficaram aqui duas coisas, pelo menos, muito importantes. Uma, eu colhi dos senhores, é importante que a pessoa tenha uma conduta que seja como um perfume atraente. E depois ela precisa cuidar para que não perca as oportunidades, como nosso Senhor Jesus, que em todas as situações ele aproveitou as oportunidades, mesmo quando estava na cruz do Calvário. Lembre-se, ele aproveitou a oportunidade para dar dignidade à sua mãe, dizendo, entregando-a a um dos seus discípulos, dizendo, discípulo, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E ela foi para casa sob os cuidados de João, discípulo amado. Mas também ele aproveitou a oportunidade para clamar ao céu, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Além disso, ele aproveitou a oportunidade com a sua conduta, aquele homem, o ladrão, um dos ladrões, um dos malfeitores, pôde ver no Senhor Jesus alguém muito especial, a ponto de dizer assim, Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. E ouviu aquelas doces palavras de um crucificado para um outro crucificado. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá, porque não existe nada melhor do que das riquezas de origem iníqua nós fazermos amigos, para que quando essas riquezas nos faltarem, eles nos recebam nos tabernáculos eternos. Até outra oportunidade. Não deixe de colocar o seu like, de compartilhar com as pessoas desses preciosos conselhos que recebemos neste momento aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aqui, nosso querido irmão Correia, ou seja, Tiago Correia, e também Castro Guedes, ou seja, Samuel Castro Guedes, que está atrás ali da câmera, que não dá para ver direito, nosso irmão Igson e nosso diretor, Marcos Alessandro, que precisa sentar com uma postura tal que não fique velho e curvado. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio do podcast Teologia Pura e Simples. Amém. Amém. Amém.